Bonjour todo mundo! Na aula anterior, expliquei para vocês as diferentes formas de falar sobre as refeições na França e na Suíça. Na França, o jantar é dito dîner, na Suíça, é souper. E hoje eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre o verbo souper, o verbo jantar. Porque o verbo souper pertence ao primeiro grupo do verbo. O verbo souper, ele termina em OR. Eu circulei lá, em cima e aqui embaixo. Todo verbo que se termina em OR pertence ao primeiro grupo dos verbos. Parler, manger, à exceção do verbo aller, que eu sempre ressalto que mesmo se ele se termina em OR, o radical desse verbo muda ao ser conjugado. Por isso ele pertence ao terceiro grupo dos verbos. Verbo do primeiro grupo e se terminaison. O présent de l'indicativo, ressaltando que as terminaisões é para o presente do indicativo, ok? Não é para o imperfeito, não serve para um condicional, porque muda as terminaisões. O radical do primeiro grupo, ele é fixo, porém as terminaisões, elas mudam. Então, para je, terminaison E, para tu, terminaison OS, para il, ela, on, terminaison E, o pluriel para nous, terminaison ONS, para vous, terminaison OZ, il, ela, o pluriel, terminaison ONT. É importante que vocês saibam sobre as terminaisões do verbo para poder escrever corretamente, ok? Podemos até falar corretamente, mas a escrita é errada. Souper, um verbo transitivo, indirect e intransitivo. Verbo do primeiro grupo que tem as suas terminaisões que acabei de explicar. A la forma afirmativa. Je soupe, tu soupes, il, elle. Soupe, on soupe. Nous soupons, vous soupez, il, ela, soupe. Lembrando que as últimas consoantes e vogais não são pronunciadas no verbo souper. É como se elas fossem muetes, mudas, ok? Je soupe, tu soupes, il, elle soupe, on soupe, nous soupons, vous soupez, são as únicas que são bem pronunciadas, ok? Nous soupons, vous soupez, il, elle soupe. Lembrando que il, ela, o singulier, il, elle, o pluriel, a fonética é a mesma. Je soupe, tu soupes, il soupe, ela soupe, on soupe, nous soupons, vous soupez. Aqui está a forma de negação. Non e pas égale negação. Então, agora vocês sabem que não e pas é igual a negação. É como se fosse duas vezes o nosso não, ok? Je ne soupe pas. Tu ne soupes pas. Il, elle, on ne soupe pas. Agora o pluriel, nous ne soupons pas. Vous ne soupez pas. Il, elle ne soupe pas. Je ne soupe pas. Tu ne soupes pas. Il ne soupe pas. Elle ne soupe pas. On ne soupe pas. Nous ne soupons pas. Vous ne soupez pas. Il, elle ne soupe pas. À direita de vocês eu coloquei la fonétique, a forma pronunciada. Não é je no soupe, ok? Se vocês falarem je, vocês estão conjugando o verbo avoir, que é o verbo ter, eu tenho. Então, lembrando que o je, o é em francês é como se fosse um a fechado, ok? Então, como se fosse je. Então, vai ficar je ne soupe pas, tu ne soupes pas, il ne soupe pas, elle ne soupe pas, on ne soupe pas, nous ne soupons pas, vous ne soupez pas, il ne soupe pas, elle ne soupe pas. Então, essa é a forma de negação do verbo souper, o présent de l'indicativo, ok? Em verde, eu coloquei as terminaisões e o verbo souper, a gente guarda o radical do verbo e só troca as terminaisões do verbo, ok?
A la forma interrogativa vai ficar soupejo, soupes-tu, soupait-il, soupait-elle, soupait-on, soupons-nous, soupez-vous, soupont-il, soupont-elle. Lembrando que o soupejo, lembrando que para vocês no je, eu janto, a última vogal não é pronunciada, então vai ficar soupejo, soupais-tu, soupait-il, soupait-elle, soupait-on. Lembrando que todo verbo que não termina em D e T, a gente acrescenta para interrogação um T. Por isso, vocês estão vendo no il, ela, um T no meio, porque é a forma conjugada por causa da pronúncia, da fonética, para ficar mais bonita. Então, eles acrescentam um T quando não tem o D no final. Já quando tem um D no final, não precisa do T, porque já tem uma consoante. Então, eles acrescentam sempre uma consoante no il, ela, o singulier, ok? Soupejo, soupais-tu, soupait-il, soupait-elle, soupait-on, soupons-nous, soupez-vous, soupont-il, soupont-elle. Vocês viram que embaixo, no il, ela, pro riel, tem um T no final. Então, vai ficar soupont-il, soupont-elle. Por hoje é só. Je vous souhaite une excellente journée.